Aleluia. A irmã falou que era culto de libertação. Eu vim falar da palavra de Deus. Porque a palavra cura, a palavra liberta, a palavra salva, a palavra restaura sonhos, restaura a vida, restaura tudo. A palavra de Deus faz o que nós nem imaginamos que ela pode fazer. Glórias a Deus. Segunda Reis, no capítulo 5. Aleluia. Eu me recordo quando eu vim pregar aqui pela primeira vez. E eu me preparei uns 10 dias. Eu orei, jejuei, peguei a palavra e Deus falou comigo. Eu estudei a palavra. Quando eu cheguei no púlpito, todo me tremendo, o Senhor falou: não vai pregar mais aí não. E hoje eu faço diferente, eu peço a palavra, porque o crente tem que ter a Bíblia todo dia. Então ele tem que ter palavra. Duas coisas que o crente precisa estar pronto todos os dias, em todos os momentos, para pregar a palavra de Deus e para morrer. Duas coisas, ele tem que estar preparado, pronto. Porque se Deus buscar, a palavra de Deus diz que nós não sabemos nem o dia e nem a hora, que aconteceria como os dias de Noé. Noé passou 100 anos pregando: vai chover, até que a arca fechou e choveu. Nós estamos pregando: Jesus está às portas, Jesus está voltando, nunca esteve tão próximo. Mas eu, desde quando nasci, já estou com cabelos brancos, ouvindo que Jesus está voltando. O Apocalipse está diante dos nossos olhos, não falta quase nada. Jesus está às portas. Como nós estamos diante de Deus? Segunda Reis, no capítulo 5, no verso 8 em diante, diz assim: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixava ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Glórias a Deus. Somente até aqui. Pode se acertar. Glórias a Deus. É uma tremenda responsabilidade falar de libertação, mas falar da cura da alma é maravilhoso. Estamos numa passagem muito conhecida, passagem de Naamã. Naamã, um homem respeitado, um homem de grande autoridade, a palavra vai dizer isso. Um homem muito respeitado, porque diante dele, por ele, o Senhor deu livramento aos seus. Era um homem valoroso, porém leproso. Uma lepra a qual já estava passando por diversas situações, acredito eu. Imagina esse homem, mandava no exército, tinha muitos homens a seu dispor. Vai lá, vem cá, eles iam, eles vinham. Porém, tinha uma lepra a qual não se curava sozinho. E aí, as tropas, quando vieram de Israel, trouxeram uma menina. E essa menina ficou a serviço da esposa de Naamã. Certa vez, essa menina, imagina só, a menina foi tirada da sua casa, tirada da sua família, e foi levada como escrava praticamente. E ela estava serva. Mas Naamã, por entendermos como aconteceu, Naamã era um bom homem para ela. Ela tratava bem, sua senhora tratava bem. Ela falou assim: se meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele seria curado. Quando Naamã chegou, a mulher dele chegou e falou assim: a menina falou isso. E aí Naamã foi falar com o rei. Quando nós vamos falar com o rei fala assim: eu vou mandar a carta lá, porque eu sou poderoso, vai me ouvir. Vou mandar uma carta lá e vai acontecer. Quando chegou a carta, no versículo 6 vai dizer
Quando vi a carta ao rei Israel, dizendo logo, e chegando eu achei esta carta, sabe o que eu enviei na mão, seu servo? O rei rasga as suas vestes, nervoso, irritado. Sou eu Deus fazer viver, fazer morrer? Sou eu Deus que posso fazer alguma coisa? Sou eu homem? Posso fazer nada. E aí nós entramos nesses versículos que nós vemos. E Eliseu, homem de Deus, profeta, homem de Deus, palavra de Jesus. Eliseu fala assim, ó, deixa ele vir, ele vai saber que a profeta é Israel. Já foi falado da profecia. Hoje, muitas vezes eu ouvi profecias em cima do púlpito, debaixo do púlpito. Eu ouvi muitas profecias na minha vida, muitos. Eu era alvo de profeta quando eu cheguei no ministério. Alvo. Nem metade aconteceu. Muitas vezes nós esperamos de alguém algo da parte de Deus. Mas quando nós temos a vida diante do altar do Senhor, nós somos o profeta da nossa casa. Nós somos o profeta da nossa família. É através da nossa boca que coisas acontecerão dentro da nossa casa. Porque a minha casa é uma bênção, minhas filhas são uma bênção, a minha esposa é uma bênção, o meu trabalho é uma bênção, porque eu profetizo dias após dia. Eu não preciso que eu sei que Deus usa sim homens e mulheres nessa terra. Deus usa sim. Muitos usam aquela palavra, usou uma mula para falar comigo. Em última instância, hoje o Senhor vai usar homens e mulheres dele, porque há muitos servos fiéis sim, há muitas pessoas brincando com o Evangelho, há muitos pastores brincando e lucrando, pregando uma prosperidade mentirosa. Mas a nossa prosperidade de servos de Deus não está aqui nessa terra, porque quem ama as coisas dessa terra, nada tem lá no céu. A nossa prosperidade é lá na glória, quando estivermos lá com o Senhor Todo-Poderoso. Quando estivermos lá sim, nós seremos ricos, porque hoje nós já somos ricos aqui, porque nós temos a presença do Espírito Santo em nós. Davi, quando ele passou por aquele problema, Davi pecou, Davi cometeu um erro grave, e ele só clamava a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, mas não tire a sua presença de mim, não tire a sua presença de mim. Davi, um homem segundo o coração de Deus, também errou. Quem somos nós para julgar o próximo? Quem somos nós para falar do outro? Nós somos servos de Deus. E ao contrário das pessoas que estão lá fora, se o irmão está caído, nós não vamos julgar. Nós vamos orar por ele e segurar na mão se assim for preciso. Glória a Deus. E Eliseu, quando Naamã chega na casa dele, Eliseu nem vai lá. Eliseu fala: não, nem vou lá. Vai lá e fala para ele: ó, mergulha, passa por debaixo das águas por 7 vezes. E sua pele ficará curada. Naamã, quando ouviu Geazi falando, Geazi falou para ele, quando ouviu Geazi falando, Naamã ficou indignado. Naamã falou: mas por quê? Não tinha melhor? Não tinha Baná, Farbar, rios melhores em Damasco? Não tinha. O melhor tem que ser no Jordão. Tem que ser ali. Tinha uma água mais limpa. Muitas vezes nós vamos passar por situações que nós não queremos, mas muitas vezes a grande maioria delas são ensinamentos do Senhor. São ensinamentos, porque nós temos que passar, não para sermos provados talvez, mas para que nós possamos mostrar que nós somos obedientes a Deus, que nós acreditamos na palavra do Senhor. Porque Eliseu falou assim: fala para ele que assim diz o Senhor, fala para ele fazer assim. Naamã saiu de lá indignado, no versículo 11 vai dizer. E ele começou a resmungar, reclamar: mas por que ali? E um dos soldados que estavam com ele, um dos homens que estavam com ele, falando: Senhor, se tivesse falado para fazer outra coisa, você não faria?
E nós estamos ouvindo dentro das igrejas: abandone o pecado, arrependa-se, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Jesus, ele diz isso para cada um de nós. Assim como foi falado, como aquele homem falou para Naamã: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizer, lava-te e ficarás purificado. Muitas vezes nós estamos vendo algo acontecendo em nossa vida, nós queremos um milagre, nós precisamos de um milagre, nós queremos ver o agir de Deus, e o Senhor está falando: larga isso. Aleluia, Jesus. Larga isso, santifica a sua vida, que através da sua mão pessoas serão curadas. Purifica a sua alma, purifica o seu coração, purifica o seu corpo. Anda na sã doutrina, as doutrinas santas que o Senhor nos trouxe, as doutrinas santas que Paulo nos trouxe. Paulo veio para falar a respeito disso. Quando a irmã mandou o convite, quando a irmã mandou a mensagem, eu estava deixando a irmã, que eu tinha ido fazer uma visita, e eu não faço nada sem o ouvido do meu pastor. Quinta-feira eu não tenho culto, sábado eu não tenho culto. E ele já me falou diversas vezes: quando eu receber convite assim, de quinta-feira, de sábado, nem precisa falar comigo, pode dar sim. Mas nós temos que aprender do início, que tudo que passamos, que aconteceu na vida de muitos, foi decorrente de desobediência. E hoje nós temos o livro da vida, o livro que nos dá a vida. O livro da vida está nas mãos do Senhor. A palavra de Deus vai dizer em Apocalipse que aquele que não estiver escrito lá, ai tadinho. Nosso maior tesouro é ter o nosso nome escrito lá. Aleluia, mas nós temos a palavra que nos guia para lá. Isso você pode fazer, isso você não pode fazer. O que passar disso é desobediência. Ah, mas um líder meu, ele vai numa igreja dessas bem grandes, sabe? E ele veio falar para mim. Ele me fez uma pergunta, eu respondi rápido. Ele falou: tem diferença de pecado, pecadinho e pecadão? Eu falei: não. Porque a palavra de Deus vai dizer lá em Isaías, no capítulo 59, que o pecado, ele não diz pecadão nem pecadinho. O pecado nos afasta de Deus. Quanto mais longe de Deus, mais fácil o inimigo nos engana. Quanto mais longe de Deus, mais fácil o inimigo nos pega. E quando o inimigo entra, aí o problema é grande. Porque o inimigo, ele não quer entrar não de estar debaixo dos nossos olhos. Você acha que o inimigo vai chegar de chifre e rabo, com tridente batendo assim, ó, todo vermelhão, falando: tô aqui, faz assim? Você não vai fazer. Mas o inimigo, ele vai te enganar com coisas sutis. E aí muitos dizem: não tem nada a ver. Tem nada a ver. Voltando aqui para a palavra, o Senhor diz: o Senhor não faria? Ele falou: não faria. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. A sua carne se tornou como carne de um menino, ele ficou purificado. Glória a Deus. Diferente da desobediência, a obediência a Deus nos leva a coisas grandes. José foi criado cargo para ele. Tudo que José colocava a mão prosperava. Tudo que José pegava na mão começava a fazer acontecia. José era um homem de Deus e foi criado um cargo para José, um cargo que não existia. E José foi um homem poderoso nas mãos do Senhor, não nas mãos de Faraó. Glória a Deus. Em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 17, a palavra de Deus vai dizer assim, ó: obedecei a vossos pastores
Glórias a Deus. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Quantos pastores eu conheço, não estou falando daqui nem de lá, eu conheço, que adequam a igreja pelos membros. Eu conheci pastor que fechou a igreja por adequar a igreja aos membros, para que não saiam. E eu digo para você, meu irmão e minha irmã, quem precisa estar aqui somos nós. Eu digo ao meu pastor, eu sou dependente de estar dentro da igreja. Eu preciso estar congregando. Ah, mas eu sou crente em casa. Fique em casa para você ver se não cai. Fique em casa. Fique em casa sem congregar. A palavra de Deus vai dizer, com bom e bom suave, que os irmãos vivam em união. Somos juntos, somos fortes. Sozinhos, nós somos filhos de Deus. Mas é difícil permanecer. É difícil. São poucos que conseguem. Sozinhos. Mas quando estamos numa igreja, a qual tem obediência à palavra de Deus, a qual o pastor fala, vai ser assim de hoje em diante, porque aí está escrito aqui. Ah, mas eu não concordo. Você pode não concordar, mas está a palavra de Deus, será feito desta maneira, porque o agrado não é comigo, o agrado não é contigo, não tem que me agradar, não tem que eu gostar, nem você gostar. Nós temos que ser obedientes. Naamã foi obediente. Naamã ouviu e quebrou o seu orgulho, tirou tudo que tinha dele e ouviu, faça um conserto, entra nesta água suja que ficará purificado. E ele teve humildade de ouvir as palavras do homem. Ele não conhecia, ele nunca tinha visto esse homem fazer nada, ele nunca tinha visto isso acontecer, mas ele fez, porque ele foi obediente, ele creu na palavra. No capítulo 16 de Mateus, glórias a Deus, de Marcos, no capítulo 16, no verso 15 diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Glórias a Deus. Aqueles que fazem a vontade de Deus com obediência, aqueles que querem a presença do Senhor dentro de seu coração, que santificam o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, enfraquecendo este corpo, porque a palavra de Deus vai dizer lá em Gálatas que se fizermos a vontade da carne, vamos para o inferno. Simples assim, claro e objetivo. Não tem meio termo. Ah, não tem que nem muitos. Ah, tem meio céu, tem meio inferno. Vai para lá. Vai lá, não, deve ser mais ou menos. Vai para lá. Jesus diz assim, ó: se o teu olho te faz pecar, arranca, joga fora. Deus maravilhoso, aleluia, Jesus. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca, joga fora. Melhor é você entrar sem uma parte do seu corpo no céu do que entrar inteiro para o inferno. O que Jesus quer dizer para nós? Mergulha 7 vezes, mergulha 10, mergulha 15. Seja obediente, seja disciplinado, seja humilde de ouvir a palavra, porque a palavra não vai se adequar a você. A palavra vai te libertar a partir do momento que você passe a vivê-la. A palavra ela vai te curar a partir do momento que você passa a viver. Nós não somos ouvintes da palavra do Senhor, nós somos praticantes da palavra de Deus. Nós colocamos em prática o que nós aprendemos. Ah, mas não dá para viver tudo que está na Bíblia. Não dá para viver tudo
a partir do momento que você não conhece tudo. A palavra vai dizer que o Senhor não leva em consideração o tempo da ignorância. Então, o que nós fizemos lá fora, não sabíamos da palavra. Mas em Hebreus também, no capítulo 10, vai dizer o seguinte: que a partir do momento que pecarmos voluntariamente, Hebreus, no capítulo 10, vou ler assim, estou terminando, no capítulo 10, no versículo 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e a dor de fogo que há de devorar os adversários. No versículo 31 diz assim, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Muitos têm medo do diabo, mas eu digo para você não tem que ter medo do diabo, você tem que temer a Deus. A palavra vai dizer que nós não temos que temer ao homem que tem poder de matar a carne, matar o corpo, mas temos que temer a Deus que tem o poder de matar o corpo e lançar a alma ao inferno. O inimigo ele não vai te levar, morreu, eu vou morar. Sem o ok de Deus. Se estiver no caminho do Senhor, o inimigo pode até querer, mas não vai te levar. O inimigo pode até tentar te matar, mas não vai te levar. Porque o Senhor permitiu a prova para Jó, mas o Senhor restituiu, porque sabia da fé de Jó. E nós somos fiéis ao Senhor, diante da prova, diante da benevolência de Deus. Eu digo muito isso, que eu não sei quando eu adoro mais, quando eu estou no problema ou quando eu recebo as bênçãos do Senhor. Porque quando eu recebo as bênçãos eu estou feliz e eu adoro a Deus. Mas quando eu estou com uma tribulação na minha frente, quando eu estou com uma prova, também adoro a Deus, porque é dele que vai vir o sustento, é dele que vai vir a força que eu preciso, é dele que vai vir este rio Jordão para me mergulhar. Quantas vezes ele me mandar para ser purificado de tudo, quantas vezes ele falar, quantas vezes o homem de Deus falar aqui diante da palavra do Senhor, porque há muitos pregando palavras bonitas, palavras eloquentes que dão entendimento lindo, mas não tem uma vida diante de Deus, não tem uma vida, como minha esposa falou. Você não vai me pegar na minha casa, se bater, se chutar minha porta 3 horas, 4 horas da manhã, não vai me ver de qualquer maneira, não vai me ver na rua de qualquer maneira, porque o Senhor está me vendo o tempo inteiro. O crente não anda em mentira, não tem mentirinha do bem, não tem mentirinha do mal. O crente é sim, sim, não, não, que passar de mim disso, feito. Glórias a Deus. Somos obedientes a tudo. Diante da obediência, nos tornamos quem tem o maior cargo na igreja. Não é a pastora, não é o presbítero, não é o pastor, não são os missionários. Todos nós temos o mesmo peso. A responsabilidade muda, mas é o mesmo peso. E o maior cargo de todos, do maior ao pequenininho, temos todos iguais, que é de servo do Senhor. Nós todos somos servos do Senhor, e como bons servos fazemos a tua vontade e não a nossa. Nada vai se adequar a nós, nem o mundo, nem a nossa casa, nem a casa de Deus, nada. Tudo diante dos nossos olhos será adequado à palavra de Deus, porque nós vivemos ela. A palavra de Deus diz em Coríntios que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, são essas coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. São estas coisas sobrenaturais. Quer viver o sobrenatural de Deus? Seja sobrenatural, não viva no raso. Lá em Ezequiel, no capítulo 47, vai dizer que nós temos que chegar a águas profundas, onde não dá pé, onde o Senhor é o único
nós não vamos afundar, porque o Senhor estará com suas mãos doces e suaves, porque nós pregamos esta palavra de amor, mas sabemos que o Senhor é fogo consumidor, e naquele grande dia de advogado ele passará a juiz e vai ouvir a cada um de nós. Em 2 Coríntios, glória a Deus, no capítulo 5, versículo 10, diz assim, porque todos devemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Glória a Deus. O que nós estamos fazendo? Como nós estamos trilhando? Qual é o nosso testemunho no trabalho? Qual é o nosso testemunho lá na rua? O que o seu vizinho fala de você? O vizinho conhece melhor que a pastora, melhor que o pastor. O vizinho conhece melhor, porque o vizinho sabe o que você escuta no seu som. O vizinho sabe o que você grita quando você ira com as crianças. O que você fala, o vizinho sabe. Qual é o testemunho que nós damos? Quantos mergulhos nós demos? Desistimos no cesto, não fomos purificados, não fomos limpos, mas o Senhor Ele quer te purificar. O Senhor Ele quer que você ouça a palavra, ouça a palavra e faça cumprir na sua vida. Não negligencie a palavra de Deus que está sendo pregada. A palavra de Deus diz o que precisamos e o que temos que deixar de fazer. Ouça a palavra e coloque na sua vida em prática. Amém, Jesus. Aleluia. Gerou dúvida? Será? Leia a palavra. Será? Ore e jejue, que o Senhor vai revelar. O Senhor vai te ensinar. Aleluia, Jesus. Tudo que Ele precisa que você seja, que você faça, que você ouça e acredite. Porque a palavra de Deus, ela é como é. Ai daquele que acrescentar e ai daquele que tirar. Diz os últimos versículos do livro de Apocalipse. Aquele que acrescentar, as pragas desse livro cairão sobre ele. Mas aquele que tirar algo, o seu nome será tirado do livro da vida. Aleluia, Jesus. E a nossa luta maior é para que naquele grande momento o Senhor fale sim. Teremos outro nome, teremos outro corpo, mas o Senhor fala: Felipe, esse eu conheço, pode entrar. E nós vamos cantar, louvar, como diz em Isaías, que ele viu o anjo prostrado, e ele dizia: Santo, 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 Santo. O que será que o anjo vê? O que será que os anjos veem que os fazem se prostrar e cantar santos? Glórias a Deus. Lá nós saberemos. Lá nós veremos a glória dele. Aleluia, diante Jesus. de tudo. Porque todas as riquezas daqui, nada se compara com o que nós veremos lá. Que a palavra diz: o que tantos procuram aqui, lá nós vamos pisar em cima, porque as ruas são de ouro e de cristal. Para dizer que lá não tem valor algum, porque vamos pisar neles. Porque tudo que buscam aqui, nada tem valor lá. Mas quando nós fazemos de Deus, para Deus, por Deus, crescemos lá. Os nossos tesouros são lá. Somos obedientes. E daqui nós sairemos curados. Amém, igreja? Que o Senhor tenha falado com o seu coração. Eu que eu não expressei. Que o Espírito Santo fale a cada um de vós. Novamente eu agradeço por esta oportunidade. Precisando, pode nos chamar, seguiremos com todo amor do mundo. Amém, igreja? E assim, eu agradeço a minha oportunidade. Amém?